vamos para a nossa revisão de geografia agora. Bom, nós vamos começar por população, formação e diversidade cultural, que seria o que nós vamos ver nessa revisão. Vamos começar ali na página 5, onde falamos sobre a identidade do povo brasileiro. Bom, vocês conseguem lembrar? Vamos lá, vamos lembrar quais são os povos que deram origem ao nosso povo brasileiro? Foram os africanos, os indígenas e os portugueses. Dessa miscigenação toda surgiu o nosso povo brasileiro. Bom, e toda essa mistura foram várias etnias que se juntaram. O que é etnia? A etnia é quando um grupo social ele é identificado, ele tem a identidade definida por sua língua, por sua cultura, por suas tradições e pelo seu território. Quando nós falamos do povo indígena, nós temos que levar em consideração que existe alguém, algum órgão, alguma coisa que cuida, que está ali para estabelecer alguns parâmetros para que os índios continuem sendo assistidos e respeitados. E que órgão é esse? É a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio. E o que ela é? É um órgão indigenista. Ou seja, ela está ali para cuidar dos índios. A missão dela é promover e proteger todos os direitos dos indígenas. Nas páginas 8, 11 e 16, eles fazem um resumo sobre as contribuições de todos esses povos que foram formadores da nossa população brasileira, que seriam os índios. Quais foram as contribuições dos indígenas para a nossa população brasileira? Vários costumes que nós temos hoje em dia, como escovar os dentes, tomar banho, são dos índios. Alguns alimentos cultivados diretamente na terra são heranças, são características que nós herdamos dos indígenas. E algumas palavras e a culinária também. O povo português também contribuiu muito, como festas, danças, feriados. E o povo africano também. O português também contribuiu com a sua religião. E o africano também contribuiu com religião. Comidas típicas, danças específicas, jogos, tudo isso contribuído pelo povo africano. Mas e aí? Os portugueses vieram como um povo para descobrir o nosso país. Os indígenas já habitavam o nosso país. E os africanos, como é que eles vieram? Os africanos vieram para as nossas terras de forma escravizada. Foi um tráfico negreiro. E o que significa essa palavra tráfico? Então, os africanos foram transportados da África para o Brasil de um modo ilegal. Foi um negócio ilegal. Então, os africanos eles chegaram ao nosso país de uma forma ilegal, através de um tráfico. Então, assim, a palavra tráfico, o que é a palavra tráfico? Ela significa um comércio, uma venda, uma negociação ilegal. E quando trata-se dos africanos que vieram para o nosso país, eles tiveram que se mudar de forma forçada, foram traficados e com isso é uma perda. O tráfico humano é uma perda de liberdade, especialmente para fins de exploração, que foi o que aconteceu. Eles foram tragos para o nosso país para serem explorados, para servirem sem nenhum benefício. Quando eles vieram da África para o nosso país, as principais cidades que receberam eles foram Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E os africanos lutaram, alguns conseguiram fugir daquela situação. E quando eles fugiam para os quilombos, que foi onde eles conseguiram um refúgio. E esses quilombos eram bem afastados. E no meio de tudo isso, tivemos uma pessoa específica, um negro, que lutou por todas as causas pelo seu povo. Foi dia 20 de novembro. E quem foi essa pessoa?
foi Zumbi dos Palmares. Dia 20 de novembro tornou-se a data de comemoração do Dia da Consciência Negra. Foi um marco histórico, pois no dia 20 de novembro, durante ataques, durante invasões aos quilombos, Zumbi dos Palmares foi assassinado. Como ele foi um símbolo de luta, de uma resistência contra a escravidão, esse dia eterniza-se como o Dia da Consciência Negra, um marco de luta, a morte de Zumbi dos Palmares. E nessas idas e vindas de todo esse povo aqui no nosso país, geraram-se alguns termos como migrantes e imigrantes. Bom, migrantes envolve todo mundo que sai de um lugar para outro, fazendo migração para a busca de uma vida melhor. Mas o que são os imigrantes? É quem deixa o seu país e vem para outro. Então, quando ele chega aqui, por exemplo, os africanos que vêm para o Brasil, quando eles chegam aqui no Brasil, eles são chamados de imigrantes. Mas lá na África, ele é chamado de emigrante. Quando chega no país que ele deseja ficar, ele é um imigrante. Lá no país que ele deixou, é um emigrante. Ok, turma? Bom, vamos fazer a leitura. Nossa revisão tem início na página 4 e vai até a página 21. Prestem atenção na revisão, leiam as questões calmamente, momento de concentração, foquem só na prova, na atividade dos saberes e responda calmamente, sem questões em branco, tá, turminha? Coloquem o que vocês lembram em suas palavras. Ok, turma? Beijos e até mais.